Estamos com base no livro de Alírio Cerqueira. Quem quiser anote o nome, depois compre, leia, analise com mais facilidade. Por que necessitamos estabelecer limite nas relações para podermos nos libertar dos jogos psicológicos? Lembremos que o jogo psicológico, ele inicia até inconscientemente. Não é uma vontade que eu tenho. Normalmente, o marido ou a mulher faz o papel do mártir e salvador. Aquele que sabe de tudo, aquele que é a última palavra, aquele que sem ele a casa não é a mesma, a família não sobrevive sem ele. Do lado deste mártir e salvador, sempre existe a vítima martirizada. Aquela que não sabe fazer nada, que não viveria sem ele, que é a pessoa que precisa daquela outra, que acha que ama. Confundimos amor com dependência, com paixão, com apego, que são coisas absolutamente diferentes, pois quem ama não se apega, quem ama não se apaixona, quem ama não cria dependência. Dependência psicológica ou financeira, porque ninguém se anula em hipótese nenhuma numa relação de amor, para criar uma dependência e uma necessidade do outro. O casamento é quando todos os dias, antes de eu me levantar da cama, eu fecho os olhos e lembro-me daquele compromisso, alguém me perguntando: você quer continuar? Quer se casar com essa pessoa? Estaria com ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe? Se todos os dias eu tiver a condição de dizer sim, de consciência absolutamente livre, não me sentindo em nenhum instante obrigado a dizer sim, isso é um casamento. Quando por algum motivo eu tenho que dizer sim, já não é mais um casamento. Já é uma necessidade. E ele só é verdadeiro quando eu estou do lado de alguém por livre e espontânea e absoluta vontade. Quais os passos para nos libertarem dos jogos psicológicos? O primeiro passo para eu sair desse jogo: uma relação tem que haver autenticidade de sentimentos. Não pode haver jogo. Não pode haver predomínio, dominância. Tem que haver direitos respeitados, igualdade, para que haja liberdade. Primeiro ponto, nós temos que admitir que jogamos e reconhecermos que ele é pernicioso. O casal, os pais, os filhos com os pais, aqueles com quem nós estamos tendo um problema, tem que admitir que está havendo esse tipo de jogo. E até classificar: eu acredito que fulano é o mártir e salvador e eu sou a vítima. Eu sou o mártir e salvador e fulano é a vítima. Eu estou sempre oprimindo ele, eu estou sempre comandando, eu estou sempre dando a última palavra. Nunca é possível um só fazer o jogo. Se há um jogo, há uma concordância. Se alguém salva, é porque tem alguém para ser salvo. Começa a ver o tipo de jogo pernicioso, que faz mal e que nos prejudica, que adoece a nossa relação e que cria mágoas profundas em nós. Porque qualquer que seja o jogo, alguém vai ganhar e alguém vai ter que perder. E nesse tipo de jogo, é um jogo diferente dos costumeiros, porque aquele que perde, perde sua liberdade, sua evolução, sua independência. São características que identificam o ser humano. Nós estamos falando de um outro ser humano, na qual nós nos comprometemos através do casamento, como um símbolo de aliança, de viver unidos. Nós estamos assumindo responsabilidades e compromissos juntos de tocar uma família. Não é de um só. Uma aliança feita entre duas mentes, duas educação, duas propostas, duas inteligências, dois seres humanos. Isso é muito difícil devido aos ganhos secundários. Quais são os ganhos secundários deste jogo? O mártir e salvador é visto por todo mundo como o solucionador de problema. É aquele que toca aquela família. É aquele que ganha todos os prêmios. Todos os aplausos são dados para ele. Porque é ele que se sacrifica para salvar toda a família. Quem quer ficar fora desse título? Ninguém.
A vítima também tem os seus prêmios indiretos. Ela não precisa se preocupar com absolutamente nada, já que tem o Salvador que se preocupa com tudo. Ela pode viver uma vida infantil, ela pode fugir dos seus compromissos, dos seus deveres, porque ela sabe que o Salvador vai estar ali na hora e vai cumprir e vai estar pronto para atender aquilo que é necessário para a família. Esses ganhos secundários torna-se difícil. Quem é que quer abandonar essa posição? Não é fácil. A vítima, de repente, tem que se tornar uma pessoa responsável, assumir as consequências dos seus atos. E o Salvador tem que achar que ele não é melhor que ninguém e que o outro pode viver sem ele, quer ele queira ou não. É preciso que o casal, os pais, quem estiver envolvido numa relação de jogo psicológico, reconheça: estamos jogando e precisamos mudar urgentemente, porque isso vai dar numa doença chamada mágoa e culpa. Por que existe isso? Porque todos nós carregamos ansiedade de consciência. Normalmente, o Salvador se sente culpado por alguma coisa, por isso ele tem que resolver o problema de todo mundo, com quem ele está envolvido no jogo. E a vítima é aquela que se sente vitimada, martirizada e injustiçada por alguma coisa que aconteceu na vida dela. Isso pode ter acontecido no período da infância, aquela criança que o pai e a mãe bateu muito, magoou muito, machucou muito, menosprezou muito, lhe faltou afetividade. Então é a vítima do mundo. Ela casa e é a vítima da relação. Nós perpetuamos aquilo que estamos acostumados a viver no ambiente familiar. Uma criança vitimada, ela está em busca de quem? Do Salvador. O parceiro ideal para ela, um Salvador. Alguém que cuide dela. O Salvador que cresce como uma criança que salva todo mundo, que presta contas de todo mundo, que é responsável por todo mundo, está em busca de uma vítima. E quando os dois se olham, eles se identificam psicologicamente numa necessidade não afetiva, numa necessidade psicológica doentia. E continua: achei meu par ideal, mamãe. Ele vai querer cuidar de mim. Ou ela vai querer cuidar de mim. Então pode haver esse jogo de vítima e de salvador, tanto para a mulher quanto para o homem. Para nos libertarmos do jogo, cumprir um segundo passo. Primeiro nós admitimos que estamos jogando. Se não admitirmos, não há ninguém que possa nos ajudar. Há pessoas que buscam auxílio, mas na realidade eles não buscam auxílio. Eles buscam confirmação daquilo que estão pensando. Será que realmente é isso? Que é pedir ajuda, pedir auxílio? Ou se quando nós buscamos auxílio e pedimos ajudas, abrimos o nosso coração para ouvir até aquilo que nos dói, até aquilo que realmente nos machuca? Por quê? Amigos são aqueles que nos dizem o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Mas normalmente nós, a título de ajuda, buscamos sempre pessoas que dizem o que queremos ouvir, porque temos já tudo pronto, tramado dentro da nossa cabeça, que é assim que é o correto. Segundo, é estabelecer limite nas relações, pois desta forma o jogo dominador e dominado acaba. Toda a relação, marido, mulher, pais e filho, irmãos, profissional, empregado, empregador, em todas as situações onde há relação humana, tem que haver limites claros, bem estabelecidos. E é muito difícil para as vítimas estabelecerem limite, porque elas se colocam geralmente vítima em todas as situações. Em todo lugar que ela está, ela sempre é obediente. Então que limite que ela tem? Nenhum. E o Salvador é o que manda em todos os locais que está. Qual é o limite para ele? Nenhum. Ele sempre está invadindo a vida dos outros e a vítima está sempre sendo invadida pelos outros. Como devem ser esses limites? Primeiro, eles têm que ser equilibrados. Ninguém pode sair ganhando. Não é um jogo, não é uma disputa, é uma convivência. Vivência conjunta. Não é uma disputa. Então ninguém pode sair ganhando. Equilibrados, exercitando o poder de realização.
Na psicologia transpessoal, o poder de realização é o único poder real que existe. É o poder de transformação. Transmutando e transformando a onipotência, aquilo que a pessoa pensa que ela pode tudo, inclusive mandar nos outros. A prepotência que ela tenha que usar, nem que seja força para fazer isso. Nós estamos normalmente vendo mais no caso do homem contra a mulher. A lei Maria da Penha demonstra isso. Mas há casos de prepotência feminina, há casos de prepotências do filho para com os pais, batem, espancam os pais, há casos de prepotência dos pais para com os filhos e espancam os filhos, e a impotência de si mesmo vem de uma deficiência educativa, porque nossos pais não são perfeitos e não também tiveram uma educação perfeita. Mas por que nós devemos cortar esse mal a partir de agora? Porque a partir de agora a psicologia evoluiu, a ciência evoluiu, o homem está evoluindo através da ciência e temos norteamentos bem claros do que fazer e do que não fazer, como educar um filho, como não educar um filho, como relacionar marido com mulher, como relacionar pais e filhos. Hoje nós não podemos alegar ignorância, inocência. Todas as vezes que você quis uma profissão, eu tenho certeza que você investiu nessa profissão. Fez cursos e cursos e cursos para poder ser o profissional que você é. Se você quis casar, deveria ter buscado fazer cursos para se tornar um bom marido. Esposas, cursos e cursos para ter uma boa esposa. Pais, cursos e cursos e cursos para tornar bons pais. Mas tem curso? Tem, em todas as religiões hoje tem. E quando não tem nas religiões, existem os profissionais da psicologia, da educação, perfeitamente equipados, já bastante especializados para nos orientar o que fazer, o que não fazer, quando fazer, como fazer. Mas nós nos tornamos preguiçosos. E aí a gente acha que ser pai, que ser mãe, que ser marido, que ser esposa e que ser filho é coisa da natureza. Tudo na nossa vida nós aprendemos. E não vamos aprender como ser filhos, como ser irmãos? Quais são os nossos direitos, nossas obrigações, nossas funções, cumpri-las? Eu sempre falo que a base de uma família é uma religião. Não é exclusividade do espiritismo. É que nós não frequentamos normalmente as religiões. E o que acontece? Somos surpreendidos de ver como as religiões estão avançadas, principalmente quanto aos conceitos da psicologia. Olha que nós estamos aqui dentro de um centro espírita falando de psicologia, de como nos relacionarmos com marido, mulher, pais e filhos. O que acontece quando usamos esse poder de transformação? Nós mudamos, nós nos transformamos em seres humanos melhores, mais dóceis, mais fáceis de se lidar. Nossa personalidade é mais clara para aqueles que estão à nossa volta. As pessoas nos entendem mais, porque usamos mais as palavras para expressar o que pensamos e principalmente justificar o nosso comportamento. A doença mais séria que existe na família é a falta de diálogo. Não é falta de dinheiro que destrói a família, é falta de diálogo que destrói uma família. Pode você ser da classe social que você for, pode você ser a pessoa mais dócil que for, mas se não houver diálogo, não há relacionamento, não há convivência. A sobrevivência, a divisão de um teto. A casa, que era para ser um lar, se transforma numa república, onde é frequentado pelo casal, pelos pais e pelos filhos. Os filhos chegam e saem a hora que querem. Os pais não sabem onde eles vão, nem para onde, quando voltam. A mulher não sabe mais onde o marido vai, para com quem vai, aonde vai, quais são os amigos do seu esposo e vice-versa. Vira uma república, onde pessoas do mesmo sangue dividem o mesmo teto. Sem diálogo, não há família. A base da família é o diálogo fraternal. Segundo, o que acontece quando nós usamos o poder de transformação? Servimos de mudança para os outros, mas não transformamos os outros. Ninguém tem o poder de transformar ninguém. Não pense que uma atitude sua vai mudar alguém. Porque se você entrou num jogo desse, é um jogo psicológico.
a sua atitude pode influenciar, pode até talvez convencer alguém que observa você a mudar. Mas não conte com isso, porque a sua mudança, ela é feita por única e exclusivamente vontade sua. O outro tem o direito de fazer o que quer, quando quer, como quer, porque ele é filho de Deus como você. Você não pode obrigar a ninguém a jogar e ninguém a sair do jogo. Você só tem o direito de comandar-se. Vamos supor que esse poder de mudar existisse, mudar alguém. Quem teria esse poder? Vamos imaginar o ser mais perfeito que esteve sobre a terra. Jesus Cristo. Vamos pensar em outros avatares. Buda, Confúcio, Aristóteles, Hare Krishna. E quantos outros existirem? Mudou a humanidade? Não. Isso por quê? Porque ninguém pode mudar ninguém. Se Jesus não pôde mudar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, você acha que vai poder mudar? Você acha que tem mais poder do que eles? Então por que eu vim ao mundo? Para mudar a você mesmo. Para você crescer. Nada e ninguém no mundo pode te fazer feliz. Se isso é verdade, o inverso também. Ninguém do mundo pode te fazer infeliz. E nada do mundo pode te fazer infeliz. Felicidade vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Terceiro item, o que acontece quando usamos o poder de transformação é tornamos as relações familiares mais saudáveis. Porque quando o casal, os pais, os filhos usam o poder de transformação, eles se tornam independentes psicologicamente. Não há dependência, não há necessidade, não há apego à liberdade. Dois seres livres deixam de ser livres quando por si só abandonam o direito da liberdade. As relações ficam saudáveis, equilibradas, positivas. A gente começa a ter prazer de ir para casa, de chegar em casa, de abraçar os filhos, a esposa e vice-versa. Porque a relação fica equilibrada. Quando a relação é equilibrada, é quando ninguém explora ninguém, ninguém comanda ninguém. Ninguém tem a pretensão de ser melhor que ninguém, onde as pessoas se dividem para somarem e conseguirem crescer juntas. É uma equipe familiar. A família não é um emprego onde tem que ter o patrão que manda, que comanda. E eu posso transformar a minha vida para melhor? Se você disser que pode, você pode. Se você disser que não pode, você está absolutamente certo. Você não pode. Ninguém pode te convencer. Você é dono do poder que está dentro de você. Deus abençoa seus sonhos, mas você que os realiza e os coloca a perder. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, nós encontramos uma fórmula para estabelecermos limite, para vivermos dentro de limites. Uma delas, Jesus já teria nos dito há mais de 2000 anos atrás. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. O que disto passar vem de procedência maligna. O que acontece numa relação sem limites? O maligno. O que é maligno numa relação? É na hora que eu tinha que dizer não, eu disse sim. Na hora que eu tinha que dizer sim, eu disse não. Isso é maligno na relação. Todo não, todo sim tem que ter o porquê. Deus nos deu inteligência para embasarmos as nossas opiniões. Todo embasamento, toda teoria é uma forma de expressar aquilo que pensamos consoante aquilo que sentimos. Não é um comando. O fato de eu dizer que não concordo, não estou dizendo que não vou fazer. O fato de dizer que concordo, não estou afirmando que vou fazer. Eu estou apenas expressando o que eu penso. E numa relação, o que não pode faltar é expressar os seus pensamentos. É como uma reunião de equipe, quando o gerente, depois de exposto o trabalho, o projeto da empresa, pergunta quem concorda com o projeto. E alguns levantam e dizem, eu não concordo, porque eu acho que vai dar errado, isso ainda vai ser difícil de conseguir atingir essa meta. Mas tem que ter base para dizer não.
É o não porque não. É o sim porque sim. Dizemos muito sim. Porque o sim ninguém nos pede explicação. Toda vez que eu falo não, sempre vem uma perguntinha. Por que não? Então toda vez que eu falo não, eu tenho que gastar um fosfatozinho para explicar por que eu não estou concordando, para não chatear o outro. Quando eu concordo, ninguém não me pede explicação, porque é interesse dele que eu concorde. Mas todas as vezes, quando eu respeito o meu semelhante, eu digo sim e não deixo a pessoa sair de frente de mim, antes de explicar por que sim. Quando a criança vem e fala assim, papai, mamãe, eu posso fazer tal coisa? Pode. Ela já vai sair correndo. Não, mas vem cá. Eu quero te explicar por que sim. Porque talvez você me peça a mesma coisa e eu vou dizer não. E eu vou te explicar por que não. É importante você conhecer-me. Não é porque eu sou seu pai ou sua mãe, já está subentendido que você me conhece. Isso depende da nossa relação. E para que você me conheça, eu tenho que me abrir. E eu vou colocar. O fato de você dizer não, não significa que você está dando uma ordem. Principalmente num grupo familiar, onde marido e mulher decidem. Às vezes você diz não, e seu marido diz sim. Ambos vão discutir. A base do sim e a base do não. E o que for melhor para a família será feito. Mesmo que aquele não concorde, mas é melhor para a família, será feito. Há um limite, porque há uma clareza de relacionamento. Como estabelecer esses limites? Nós vamos na Bíblia, encontramos lá no capítulo 5, no versículo 13. Olha Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Você vê o sal na comida? O sal é um ingrediente muito importante na nossa comida. Mas é o único que não aparece na comida. A cor aparece, mas o sal, ninguém vê o sal. Geralmente as coisas mais importantes da nossa vida é o que a gente não vê. Por isso nós somos ludibriados pelas coisas da vida. Assim também é o sal. O sal é invisível na comida. E é importante. Nós somos o sal da terra. Nós somos muito importantes para o planeta Terra. Somos nós que vamos tornar a terra insípida ou dar-lhe o sabor. Somos nós que damos sabor na nossa vida. Se a nossa vida é sem graça, é porque nós não estamos salgando a nossa vida adequadamente. Se está muito salgada, porque nós estamos exagerando na dose da nossa própria vida. Se a nossa família está sem graça, insípida, porque não estamos fazendo o nosso papel de sal. Não estamos dando sabor na nossa família. Não estamos dando sabor na nossa profissão. Não estamos dando sabor na nossa religião. Não estamos dando sabor nas nossas relações. Porque não existe relacionamento sem graça. Existe relacionamento insosso quando nós não fazemos o nosso papel. É quando nós nos abandonamos. Abandonamos o poder de autotransformação. Então, nos autorrenunciamos. Aí viramos insípido, sem graça. Uma pessoa sem graça é aquela pessoa que você não pede opinião para ela. Porque você sabe que a opinião dela sempre é concordar com aquilo que você pensa. Até porque se ela não concorda, você convence ela, ela vai na sua. Se ela está do seu lado ou não, não importa, porque quem pensa é você. Vamos perguntar para fulano, não precisa, já disse sim. Mas como é que você sabe que ela vai concordar? Porque eu estou dizendo que sim, ela vai concordar. Diga a ela que eu disse sim. E algumas pessoas dizem assim, ninguém me procura para pedir opinião. Eu pergunto, quais são suas opiniões? Provavelmente você é aquele que concorda com tudo, é a vaquinha de presépio. Que fica com a cabecinha assim, para que vai perder tempo e alguém perguntar a você alguma coisa, sabendo que você vai dizer sim? A vítima é assim, ela concorda com tudo, para não sair do papel de vítima. De um lado, o insípido, do outro, vem o salgado. Já está demais, é o exagero. Já está estragando a qualidade, totalmente, da comida, porque você comer uma comida sem sal, vai lá. Mas salgada é difícil. E o que mais faz mal para a saúde? É o insípido ou o salgado? Salgado faz mal. Porque o salgado é aquela pessoa que é onipotente e prepotente.
É terrível você viver ao lado de uma pessoa que quer comandar sua vida o tempo todo. Nós precisamos sempre definir: você é minha mãe ou você é minha esposa? Você é meu pai ou você é meu marido? Você é meu filho ou eu sou seu pai? Ou eu sou teu filho e você é meu pai, minha mãe? Nós precisamos definir esses papéis. Casamento não é uma continuidade, é uma nova família. Principalmente não é continuidade de erros, é eliminação de erros. Ser marido não é ser pai da minha esposa, é ser marido. Sou pai dos meus filhos. Na relação entre homem e mulher tem duas instâncias, é importante. Existem dois momentos de relação que eu não posso desprezar. Primeiro é o relacionamento conjugal, olha o nome que diz. Relacionamento conjugal não é paternal, ou relacionamento de pais e filhos, é relacionamento conjugal, que só cabe ao casal, o marido e a esposa. No relacionamento conjugal já existe um monte de problemas, que quem tem que resolver é o casal, não são os filhos com o casal. Depois tem o relacionamento familiar, que é o relacionamento pais e filhos. É as relações dos pais com os filhos. Agora entre os filhos. E agora tem que estar os pais presentes para fazer essa relação acontecer. Geralmente, o homem manda o relacionamento pais e filhos para a mulher fazer. É a mãe com os filhos. E o relacionamento conjugal é ele com a esposa. Geralmente é assim. Mas não deve ser assim. Para não ficar nem o insípido e nem o salgado, nós temos o equilíbrio dessa relação. Quando você diz muito não e de repente você diz sim. Naquilo que você veio negando durante muito tempo, um dia você falou sim. Naquilo que você veio falando sim, de repente disse não. Você está vivendo dentro de uma relação e você vai ter que explicar por que mudou de opinião. Mas não se sinta obrigado a não mudar de opinião. Porque se você não concorda mais, é uma questão de evolução. O que é certo hoje, amanhã é errado. O que é errado hoje, amanhã já é certo. Mas vai exigir relacionamento. Para todos se atualizarem na relação, a forma que pensam, a forma que começaram a pensar. Os limites podem ser de 3 tipos. O primeiro é o limite rígido, que é um movimento de imposição. O não é colocado de forma rude. O que você pensa não tem valor. O que tem valor é o que eu penso. Esse é o limite rígido. Visto pelo mártir Salvador, é o onipotente. É aquele que não está preocupado com o que o outro pensa. Seja ele filhos, pais ou marido. Ele simplesmente dá a última carta. O autoritarismo existe onde não há autoridade. A gente vê uma pessoa agir com autoritarismo porque ela não desenvolveu nela um comportamento de autoridade. Quando está havendo muito autoritarismo, o que está faltando? Muita autoridade. É mais fácil mandar do que servir de exemplo para fazer. Individualismo. O que é bom para mim é o que eu quero, não o que os outros querem. Autoanulação, porque alguém para suportar essa pessoa do lado tem que se autoanular. Se o que você pensa, o que você sente não tem valor, passa a vida inteira dizendo amém, para ter que na próxima reencarnação voltar com o mesmo marido, com a mesma esposa, para parar de dizer amém. André Luiz conta que o homem suportou a mulher a vida inteira, diz que a mulher era difícil, e depois ele morreu. Logo que ele chegou no mundo espiritual, que ele passou o tempo que deveria, ele recebeu a notícia que deveria voltar para se casar de novo com a mesma esposa dele. Ele disse, não é possível, eu suportei essa mulher a vida inteira, agora você volta para aprender a amá-la. Casamento não é para a gente aprender a suportar, casamento é para aprender a amar, e a gente faz até amar. Agressividade. A pessoa fica agressiva por causa da prepotência e uma imposição natural. Depois nós temos o difuso nesses limites. O rígido é cheio de regras. O difuso é a liberdade total. Vale tudo, todo mundo faz o que quer. Ela é a ausência de limites e uma pseudo-liberdade, porque o que está havendo é um individualismo.
Não existe regra nenhuma. Sabe quando o casal diz assim, não estou mais nem aí para você? Começou a ficar os limites difusos. Os filhos já não sabem se é eles que mandam no pai, se é os pais que mandam os filhos. E aí todo mundo acha que isso é viver em liberdade. Isso é viver uma confusão. Enquanto o rígido é focado no não, porque é cheio de regras, o difuso é tudo sim, tudo você pode. É aquela família que o papai e a mamãe quer ser bonzinho com os filhos, não põe limites. E aí os filhos já nem perguntam mais para os pais, para fazer mais nada, já vão fazendo. Ele só vai ficando sabendo. Por quê? Porque papai sempre diz sim. O difuso é ausência de limite, é focado no sim. O que predomina nesse tipo de relacionamento? Impotência. Os pais dizem assim, mas não adianta nem eu falar com esse menino, não adianta nem eu falar com a minha esposa, não adianta falar com meu marido. É a impotência. Aquela justificativa que a gente sempre tem na ponta da língua para dizer que não adianta fazer o que tem que ser feito. Porque a gente não quer é fazer o que tem que ser feito. Então a gente justifica. Porque Deus age na nossa vida, mas você vai ter que fazer a sua parte. Às vezes, você vai ter que ser o lobo mau da história. Às vezes, você vai ser a Chapeuzinho Vermelho. E às vezes, você vai ser a vovozinha. Não é possível ficar só a vovozinha da história. Não é possível ficar só o lobo mau. E não é possível ficar só o Chapeuzinho Vermelho. Se é uma relação, você não está lutando por ela. Se você luta por ela, você tem que fazer tudo para melhorar. Há pessoas que querem mudar o seu relacionamento, mas sem fazer força nenhuma. Se veio falando durante anos sim, não quer começar a falar não. Se veio falando durante anos não quer falar sim. E se não haver esse reconhecimento de que está havendo um jogo psicológico, não há mudança. Impotência não existe. Eu não posso dizer sim o tempo todo. Eu, quando digo sim, explico por que sim, mas quando eu digo não, explico por que não. A permissividade, aceito tudo, está no indo com tudo. E o individualismo, cada um por si. Ninguém mais se preocupa com ninguém. Vem então o limite equilibrado, onde predomina o poder da realização e da transformação da própria vida. Do que necessitamos para colocar limite de forma equilibrada, gente? Autoridade e individualidade. Senão não há uma relação saudável. Autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é imposição. Autoridade é se comportar a ponto de que seu exemplo já é um ensinamento. Jesus tinha autoridade, mas não tinha autoritarismo. Você não vê ele comandando ninguém. Ele fazia o que pensava, pensava o que fazia. Falava conforme pensava e fazia. Ele era uma pessoa só. Ele tinha uma individualidade. Individualidade também não é individualismo, não. E tem que haver flexibilidade. Vamos explicar os 3 itens. Primeiro, a autoridade. É diferente de autoritarismo. Autoritarismo impõe limites. Autoridade coloca limites. Está centrada no esforço que a pessoa faz para dominar suas más inclinações. Isso é autoridade. Olha Allan Kardec dizendo aos espíritos: reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Ele estava dando o conceito de autoridade. Um espírita convicto tem autoridade. Porque o que ele fala, ele faz. E numa família, o que está faltando é autoridade. Normalmente os pais agem com o autoritarismo. Por isso andam com cinto na mão, com galinho de goiabeira, com chave de quarto para prender filho, ou outros estapeiam, soqueiam. Eu quero lembrar sempre que quando batemos em um filho, numa criança, é um ato de covardia. Qualquer criança que leva um tapão, um empurrão, um beliscão, que você só faz isso porque você é grande e ele é pequeno. Porque o dia que ele crescer, eu quero ver você fazer. Hoje nas delegacias aparecem filhos que espancam os pais. E quando o delegado pergunta, por que você fez isso? Eu bati nele por amor. Foi ele que me ensinou que espancar, que levar puxão de orelha, que levar soco, é um ato de amor. E eu disse para ele, papai, não entre em casa, eu estou limpando. Pois o velho não me ouviu e entrou. Ele já tem deficiência de audição.
Eu lhe dei logo um safanão. O que a gente ensina, recebe de volta. Se eu ensino batendo, quando eu envelhecer, vou receber o amor na pancada. E é justo ou é injusto? É feio filho bater em pai, mas é feio pai bater em filho. De uma certa forma, uma covardia. Tem como base a individualidade. Individualidade não é individualismo. Individualidade, a pessoa age como pensa ser o melhor e respeita o direito do outro pensar diferente. Individualismo, não respeito a individualidade do outro, é fruto do egoísmo. A pessoa individualista, ela não está nem aí, ela está pensando só nela. A pessoa que tem individualidade, ela pensa nela, mas no bem dos outros. O que é bom para ela e para os outros. Já no individualismo, ela só pensa nela. Basta que hajamos com autoridade em uma relação para que as pessoas respeitem os limites. E é verdade. Temos o poder de fazer com que o outro respeite o limite de uma relação? Você não tem como obrigar alguém a te respeitar. Temos o poder de fazer com que o outro cumpra seus deveres? Não. Também não tem. Nem filho você obriga a fazer com que ele ande como você quer. São duas coisas que você não pode. Obrigar alguém a ser como deve. Mas você pode obrigar a você ser como quer ser, para a sua própria felicidade. E aí, nesse sentido, quando alguém ultrapassa os limites de uma relação, você vai lá e estabelece ele de novo. Esteja preparado para erguer a cerquinha quantas vezes for necessário. Porque não vai quebrar uma vez só. Até que a morte os separe, infinitamente alguém vai ultrapassar os limites. Mas se você ama, infinitamente você vai estabelecer os limites. Existem duas subdivisões dos limites: o interpessoal e o pessoal. O limite interpessoal, que é da relação, esse não tem como você obrigar ninguém a cumprir, que as pessoas descumprem mesmo. Você fala que você não gosta que alguém grita com você, daqui a pouco a pessoa grita com você. Não tem jeito. Mas no limite pessoal tem. Você manda no seu sentimento, nos seus pensamentos. É uma porta fechada hermeticamente de dentro para fora. Não existe essa de que fulano te deixou triste, fulano te deixou desequilibrado. Você deu a chave para fulano e abriu a porta. Ele só influenciou você porque você se deixou influenciar. Ninguém nos influencia se nós não permitirmos. Então, na relação interpessoal, no caso de desrespeito dos limites da relação, existem três alternativas. Primeiro, ou você assume a impotência alta no lance. Ah, tá vendo? Não tem jeito. Eu já falei com ele, mas ele fez de novo. Eu já falei com ela, mas ela tornou a fazer. Eu falo com esse menino, mas ele não me ouve. Ou você se coloca como a vítima e inicia o jogo psicológico. A pobre coitada que não é ouvida. Ou você parte para a prepotência, que é o segundo ponto. A prepotência, você vai impor o limite à força. Da próxima vez que você fizer isso, eu te espanco, eu te mato, eu te faço aquilo. Você não pode coagir uma pessoa. Seja um filho, uma esposa ou um marido. O terceiro é equilibrado. Manter o limite quantas vezes for necessário até que o outro aprenda. Exigindo sem impor. Com firmeza, sem agressividade. Dois elementos. Quantas vezes for necessário. É uma relação, não é uma guerra. Mas estamos falando aqui de um relacionamento de duas pessoas que se amam. De pais que amam filhos, de filhos que amam pais. Mas tem que haver uma exigência com firmeza. Eu não estou falando aqui de grosseria. Falar com a pessoa. Eu não gosto que grite comigo e você gritou. Não faça isso de novo. Daqui a pouco brigou e gritou de novo. Não deixar passar. Você gritou novamente, eu não gosto que grite comigo. Não faça isso de novo. Mas quantas vezes eu vou fazer isso? Infinitamente. Até que a morte os separe. Um dia, quem sabe, ele vai gritar e diz assim: ai, você não gosta que grita com você, desculpa. Você que começou a mudá-lo? É ele que está mudando de tanta vergonha que ele está de ouvir você falar a mesma coisa.
Mas em nenhuma vez, nenhum momento que você disse que não gosta, que ele grita com você, não faça isso de novo, você bateu nele, empurrou ele, e vice-versa, ou coagiu. Você falou, exigindo, de uma forma firme, sincera, olhando nos olhos e dizendo o que pensa. O que eu estou falando aqui parece incrível, mas é a mesma coisa que o adestrador fala para o dono do animal. Quando você falar com o teu animal, olhe para ele. Fale sempre na mesma tonalidade da voz. Não mude as palavras. Se você treinou ele, senta. E se você treinou ele, senta. Não pode, senta! Não adianta. Ele fica perdido. Aí você tem que acalmar, senta, aí ele senta. E ele diz assim que o animal sente, o dono, o dominador. Nós também sentimos aquela pessoa que está do nosso lado. Por isso você não precisa gritar para dizer que está com raiva. Você não precisa ser grosso para dizer que está além do seu limite. Basta um olhar. Tom da sua palavra, da sua frase, a tonalidade da voz, a expressão manda a informação absolutamente correta para quem quer ouvir. E se essa pessoa não entender isso, ela não vai entender nem você gritando com ela, porque ela está fingindo de boba. Mas quando a gente quer entender e quer manter um bom relacionamento, a gente fica preparado para ler nas entrelinhas do que o outro não está gostando, do que o outro não quer, do que o outro não concorda. Quando largamos isso de lado, é porque não queremos mais um relacionamento. Porque um relacionamento, ele se mantém vivo quando um se preocupa com o outro. E se preocupar um com o outro é estar perfeitamente atento nas entrelinhas das mensagens. Muitas coisas nem são ditas, mas já são percebidas. A ação de auxílio se torna um mal quando passamos por cima de nossa individualidade, pois resulta uma desajuda. A partir do momento que você fala, eu sou caridoso, eu sou uma pessoa que quer auxiliar, eu sou uma pessoa que quer ajudar os outros, mas você passou por cima de sua individualidade. Você deixou de se considerar como um elemento preponderante, importante naquela atitude. Você não está fazendo mais caridade, você não está ajudando mais ninguém. Você está se desajudando, porque vai gerar mágoa. Toda vez que você se sacrifica, você se magoa. Toda vez que você se abandona, se anula para fazer alguém feliz, você se decepciona. Não é dessa forma que nós nos tornamos pessoas agradáveis. As pessoas agradáveis são aquelas sinceras, honestas, decentes, éticas, morais. Há tantas virtudes, menos de ser submissa, menos de ser um João ninguém, menos de se auto-abandonar, menos de se auto-desamar-se. Quem disse que isso é virtude? É o inverso. As pessoas gostosas são aquelas que se amam, são aquelas que se auto-respeitam, são aquelas que se auto-valorizam, são aquelas que têm autoestima, são aquelas que têm amor próprio. Essas são as pessoas gostosas da gente estar do lado dela, porque elas têm sempre algo de bom para nos ensinar. Uma visão positiva sobre a vida, uma alegria dentro do coração. As pessoas que se vitimizam, as pessoas que se colocam inferiores, que se submetem, são sempre negativistas. Flexibilidade é uma virtude que nos ajudará a refletir e voltar atrás numa decisão na qual falamos sim ou não de maneira inadequada. Papais e mamãe, prepare-se. Porque às vezes você diz sim para o seu filho e errou. Refletiu, chama-o e diga não. E explique por quê. Porque os filhos são especialistas em fazer pedidos para os papais na hora errada. Na hora que ele não pode parar para analisar o pedido. É andando de carro, indo para o centro espírita, aí eles debruçam no banco do carro. Papai, posso fazer tal coisa? Você está preocupado com um monte de coisa, principalmente com o trânsito, não dá tempo para analisar, parece uma coisa tão simples, sim. A hora que você desce do carro, não. Ou na hora do filme, do futebol. Mas se você fizer um ato desse e pensar, corrija, o papai, a mamãe errou. Quando eu disse sim, foi numa hora que eu não estava analisando, não tinha analisado diversos pontos, mas agora avaliei e eu acho que não.
Alguns pais acham assim, mas isso é perder autoridade? Porque quando disse sim é sim, não pode voltar atrás. Não, é se autorrespeitar e se valorizar. É mostrar ao seu filho que você não é perfeito. Nunca demonstre uma imagem de perfeição ao seu filho, porque você não é e não vai conseguir cumprir isso. Isso é um outro trauma psicológico. Por que nós culpamos tanto os nossos pais de erros que eles cometem? Porque eles tentaram sempre passar uma visão de perfeitos. Então, meu pai e minha mãe não podiam ter errado. Ah, mas o meu fez a mesma coisa que o seu e eu não estou nem aí por isso. Ele era assim mesmo. Não, mas o meu... Por que o seu pai é especial? Por que o seu pai é perfeito, sua mãe é perfeita? Porque você tentou fazer isso a ele. Não, chame ele e diga, não sou perfeito, não. Não sou perfeito, estou aprendendo, sou filho de Deus. Estou nesse processo evolutivo, tenho meus problemas, meus conflitos, meus traumas. Eu estou tratando eles, busco. E quando você me fez um pedido, eu não analisei todos os pontos. E errei quando te disse sim. E agora eu te digo não por isso, por isso, por isso. E mostra ao seu filho que você vacila, que você erra, mas que você tem a hombridade de corrigir o seu erro. Isso também fará com que ele, quando errar, tenha a hombridade de chegar e dizer, também errei. Olha só que coisa interessante. Papai errava, mamãe errava, por que eu não erro? Uma relação deve haver limites. Os limites devem ser estabelecidos para que o amor prolifere, para que o amor se desenvolva. O amor é uma semente no coração nosso. Mas só com limites é que ele nasce, que ele brota. É como uma semente, se eu regrar demais, apodrece a semente. Ela não nasce na terra. Tudo que é demais é porque não existe limites. O limite é saber exatamente como me comportar, não como outro deve comportar. Os limites aqui que discutimos não é para nós ditarmos regras em casa, mas é para ditarmos regras para nós mesmos. Somos nós que temos que nos tornarmos educados. A base da educação dos filhos está na educação dos pais. Não se educa um filho sem educar o pai, porque o pai é que transfere ao filho a educação. O sistema de educação está falido no nosso país e do mundo inteiro, porque ainda insistimos que é os professores da sala de aula que têm que educar os nossos filhos, quando eles são apenas responsáveis pela transmissão da cultura. A educação nunca sairá do papel do papai e da mamãe. Quando ausentamos do nosso lar, estamos deixando nossos filhos ao abandono. E às vezes pagamos caríssimo para profissionais que não deixam de ser profissionais. Para educar um filho nosso, não precisa receber só bons salários. Tem que amar o nosso filho. Porque a base da educação é o amor e não a cultura. Um especialista pode cuidar do seu filho, mas educar só você. Porque ninguém vai amar mais seu filho do que você mesmo. Para viver junto em casal, o casal tem que estar unido. E viver unido. Aonde estamos falhando? Os casais que não andam unidos. Há casais que por motivo de emprego, de universidade, de estudo, por ambições materiais, se abandonam de conviverem juntos. No mundo de tentação, você deixaria seu marido 1 semana, 2 semanas sozinho, sua esposa 1 semana, 2 semanas sozinho? Eu deixaria. Tem certeza? Você abandonaria seu filho sozinho 1 semana, 2 semanas? Quando eu vejo muito na religião evangélica, no dia de culto sobe o marido, a mulher, o papagaio, o periquito, o gatinho, o cachorro, os filhos, tudo de bicicleta. Eles vão subindo, vão todo mundo para o culto. A religião espírita é raríssima. Quando o marido vem, a mulher não vem. Quando a mulher vem, o marido não vem. Quando os pais vêm, o filho não vem. Quando o filho vem, o pai não vem. Ninguém aprende homogeneamente as responsabilidades, a amar Deus. Porque quando a gente ouve, vai para casa e vai discutir o que ouviu. Vamos refletir sobre o que nós ouvimos. Geralmente, quando vem a família, sai mudo, todo mundo volta mudo para casa. Não querem discutir o assunto. É a grande oportunidade de discutir o assunto. Foi levantado um assunto muito importante. E o assunto preserva a união da família. A religião preza pela família, pela convivência. Por isso que às vezes a gente fala algo mais pesado, algo mais salgado, mais necessário. Porque a hipocrisia do mundo, através das mídias, da novela e do cinema, só dão uma mensagem aos casais:
separação. Poucas vezes ouvimos que temos que lutar pela nossa família. Depois de a gente ter feito tudo o que já fez, de ter tentado tudo, buscado auxílio, às vezes não é possível persistir na relação. Existe também a coragem e a hombridade de dizer ao parceiro, à parceira, que é por amor que estão se separando. Porque não há possibilidade de conviver lucidamente, conscientemente, sem que nenhum coaja o outro, fira o outro, magoa o outro. A diferença entre o casamento do Oriente e do Ocidente é esse. No Oriente, a gente casa sem amar. O homem é prometido para a mulher sem se conhecerem. Vão se conhecer depois que casam. E aí eles acabam amando-se. No Ocidente, os casais se apaixonam. E lá na frente se odeiam. E acabam se separando. O casamento não é um instrumento de ódio. Não é para transformar o amor em ódio. Se você perceber, por algum instante, que aquele amor está se transformando em ódio, é o momento de parar. Porque senão você vai criar um débito com a sua consciência. Ninguém casou para odiar. Casamos para amar. Se não estamos dando conta de amar. Aquele com quem ou aquela com quem nos comprometemos de livre e espontânea vontade, por qualquer que seja o motivo, é lúcido e é perfeitamente aceito, consciencial a separação. Até porque a separação judicial vem no momento em que já há uma separação de fato. A judicial só está regulando. Os casais já pararam de conviver há muito tempo como casal. Quando um casal decide separar, aí eles assumem socialmente. Os que têm coragem. Porque os que não têm coragem arranjam amantes. Para ficar unidos socialmente, aparente, para todo mundo tirar as fotos todos os meses, todas as festividades. Mas dentro de casa é uma guerra. E nós não temos também o direito de fazer isso com os esposos, com as mulheres e principalmente com os filhos. Porque quando um casal se desentende e chegam nesse ponto, eu tenho pena dos filhos. Que esses não tem como mudar. Para onde eles vão? Eles são totalmente dependentes do papai e da mamãe. Que não mais tem tempo para eles, porque tem tempo apenas para brigarem entre si. Nesse momento eu digo aos casais, parem de brigar e amem seus filhos. Mas não dá para amar junto, então mude um para cada casa. O tempo que passar, cuide dos seus filhos. Porque esses não têm culpa. Fechando os nossos olhos. E deixando-nos nesse instante ser envolvidos pelo amor do Cristo em nossos corações. Ele delega esse amor aos nossos benfeitores, anjos guardiões, espíritos protetores, que nos acolhem diariamente, que nos protegem, nos guiam, nos orientam constantemente em nossas vidas. Quando passar pelo meu pensamento que não sou amado, é uma inverdade. Porque do teu lado nunca faltou um ser que te ama. Teu anjo da guarda. Acima dele há outras falanges de anjos, arcanjos, Jesus, Deus. Pode ter certeza que você é o ser mais amado. É que você não está se dando o devido valor. Por isso não está sentindo o amor divino. Deus delegou-nos os seus ensinamentos através de Jesus. E Ele nos ensinou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Deixou a cargo da ciência evoluir e o pensamento humano se desenvolver, para que encontrasse a razão, a inteligência com os sentimentos divulgados pela religião. Fizemos uma aliança com Deus. Casamos. Jesus nos fala claramente sobre esse esponsalício que temos entre nós e Deus. Por isso, a bodas de Canaã é o esponsalício que fizemos. Como é que anda a nossa relação com Deus? Como é que anda a nossa relação conosco mesmo? Para depois então refletirmos como é que anda a nossa relação com aqueles que estão à nossa volta. Se eu me encontro revoltado com Deus, com o Cristo, comigo mesmo, o que dirá
com as pessoas que estão aliançadas comigo. Que Deus abençoe as famílias. Que o Cristo consiga instruir os lares, dosificá-los, para que a semente plantada no coração dos pais germine e seus frutos geram sementes que serão plantadas no coração dos filhos e que germinem para se tornarem a família um grande jardim, onde o sol é a estrela magna da figura de Jesus, que dará a vida e dará as cores ao jardim da família. Que o perfume seja o amor na psicosfera do lar, envolvendo cada elemento, cada serzinho. E que os encontros que Deus faz através da família na terra seja hoje e sempre a escola do aprendizado divino, adestrando as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos para sermos humanos, inicialmente na célula máter social, para depois um grande elemento na sociedade.